Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do nosso clube querido, o Vasco da Gama. A gente vai aproveitar o ensejo e expor o nosso respectivo ponto de vista sobre cada assunto que for abordado neste vídeo. E neste vídeo iremos falar sobre a continuidade da 22ª rodada. Ontem tivemos jogos aí e é o seguinte, todo o preparativo de Vasco da Gama e Ponte Preta. Jogo decisivo aí para o Vasco da Gama. Vamos falar aí de grana entrando no Vasco da Gama, boas notícias aí, alívio financeiro por conta do mecanismo de solidariedade. Vamos falar sobre a saída de jogador do Vasco da Gama e o Vasco da Gama ontem anunciou um pacotão de reforços. E o Vasco já está para contratar o 6º reforço aí da janela. E vamos falar também sobre a situação do treinador. Ontem tivemos aí uma reviravolta. Todos esperavam aí que o treinador iria ser o Odair Hellmann. Mudou toda a situação e a gente vai falar sobre a situação na justiça para dar uma atualizada. Então, sem perder tempo, né? A gente vai que vai para o vídeo não ficar longo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, ontem tivemos um jogo importante aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Resultado excelente para o Vasco da Gama. O Criciúma empatou com o Sport, jogo 1-1. Isso deixou tanto o Sport quanto o Criciúma afastado lá do G4. Duas equipes que são concorrentes ao Vasco da Gama. Notícia excelente. Enquanto isso, o Vasco da Gama, depois de dar 2 dias aí de folga para os jogadores, os atletas do Vasco se reapresentam aí no CT Moacir Barbosa e iniciam a preparação para o compromisso decisivo aí contra a Ponte Preta. Esse tempo aí de paralisação serviu aí para que o departamento médico do Vasco pudesse condicionar fisicamente melhor os seus jogadores. O Vasco, que no intervalo aí de 2 semanas fez 5 partidas aí no Campeonato Brasileiro da Série B, então nada mais justo do que os atletas ganharem aí 2 dias de folga, na minha opinião. E é o seguinte, né? Notícia aí de grana entrando no Vasco da Gama por conta do mecanismo de solidariedade. A gente tomou conhecimento hoje, na parte da manhã, que o meia Evander está de saída do Midland e está indo para o Galatasaray. E o Vasco da Gama tem direito aí a 2,5% dessa negociação aí, por conta do mecanismo de solidariedade. Portanto, se o dinheiro for aplicado aí com sabedoria, com transparência, é um alívio financeiro para o Vasco da Gama. Meus amigos, com relação à situação de saída de jogadores. Bom, MT, jogador que o Vasco fez um investimento aí de 700 mil reais junto ao Volta Redonda, deixa o clube a caminho de Portugal para jogar no Santa Clara. E é o seguinte, a gente tinha muita expectativa em cima do MT não vingou com a camisa do Vasco da Gama. Você vai sentir falta do MT?
Deixe aí nos comentários. Situação envolvendo reforços. O Vasco já anunciou o quinto, ou melhor, 5 jogadores aí: Alex Teixeira, Fábio Gomes, Gustavo Maia, Bruno Tubarão e Paulo Vitor, certo? E o Vasco está próximo de anunciar o 6º jogador. Então vamos falar aqui sobre cada jogador. Alex Teixeira, condicionamento físico aí sendo aprimorado. O Fábio Gomes será avaliado aí pelos médicos aí do Vasco da Gama. O Paulo Vitor será apresentado hoje já, e o nome dele, inclusive, já está no bid e está à disposição do treinador Emílio Faro para o jogo contra a Ponte Preta, certo? Bruno Tubarão acertou ontem com o Vasco, assim como o Gustavo Maia. E é o seguinte, gente, o Vasco agora está atrás de um lateral direito, e o Vasco segue aí as negociações com Enzo Gimenez, um jogador aí que joga na lateral direita e joga na ponta direita, um coringa aí, jogador hiper interessante do Cerro Porteño, tem 24 anos, que está dentro do perfil aí da 777 Partners. Então o Vasco a qualquer momento pode anunciar aí o seu 6º reforço aí. O Vasco que foi no mercado aí e trazendo aí apostas, jogadores que eu considero até interessantes. Sobre a situação do treinador, ontem tivemos uma reviravolta aí gigante, porque todos aí afirmavam que o Odair Helma já estava fechado com o Vasco, inclusive alguns jornalistas dizendo que ele seria anunciado após o jogo com a Ponte Preta. E ontem parece que o Odair Helma desistiu da situação aí e preferiu ficar fora do país, certo? Ele que estava no mundo árabe. E é o seguinte, meus amigos, agora os nomes aí de Guto Ferreira e de Renato Gaúcho encabeçam aí a lista aí de treinadores para o Vasco da Gama. Maioria dos torcedores do Vasco aí querendo o Renato Gaúcho como treinador do Vasco, né? Então, Guto Ferreira e Renato Gaúcho podendo pintar aí em São Januário. Grande reviravolta aí. Bom, meus amigos, com relação à situação na justiça aí, a princípio a gente vai ter aí a situação no dia 7 da AGE, e hoje a gente tomou conhecimento que já existem 7 ações de sócios movimentando aí o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, certo? Entre elas aí, a gente viu a Alerj simplesmente recorrendo àquela liminar com relação à abertura do contrato, notícia que veio do Matheus Guimarães, jornalista, e hoje a gente tomou conhecimento também que a juíza negou o pedido dos sócios aí com relação à perícia da AGE que a gente teve lá no dia 30 de abril. Fato é que o torcedor do Vasco está ficando de saco cheio. Eu também já estou lavando minhas mãos com relação a isso, porque o torcedor do Vasco está ficando irritado. A gente fala, alerta, parece que não adianta. Então, que vá aí para a AGE aí e depois as pessoas arquem aí com as consequências de tudo que está acontecendo aí, certo? Deixa a sua opinião. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E estamos juntos, meus amigos. Aquele abraço aí. Valeu.